Sejam bem-vindos ao A Minha Freguesia é na Europa, um podcast do jornal Euroregião, onde falamos a língua europeia. Eu sou o Manuel Ribeiro e neste episódio viemos ao berço da chanfana. Estamos por terras de Miranda do Corvo, mais propriamente em Semide, para conversar com o Sr. Luís Martins, o presidente da União de Freguesias de Semide e Rio Vido. Há mais de 30 anos que os fundos europeus estão presentes em Portugal. Os vários quadros comunitários de financiamento têm permitido construir e requalificar infraestruturas e diversos equipamentos sociais. Nem tudo tem sido perfeito, mas a verdade é que, com o dinheiro da Europa, Portugal tornou-se mais competitivo economicamente e desenvolveu conhecimento em diversas áreas científicas. Aumentou as competências da população através da educação e do ensino profissional, evoluiu na integração e na igualdade de oportunidades. Apesar da desertificação, os centros históricos, as cidades, vilas e aldeias estão mais próximas, estão renovadas e mais sustentáveis. Ganharam novas formas de mobilidade, ficando assim mais ligadas à Europa. Sr. Luís Martins, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite para esta conversa. Concorda com esta introdução que acabo de apresentar? Boa tarde, Manuela. Desde já agradeço o convite por vós endereçado, o qual nos deixa muito satisfeitos e, por que não dizer, orgulhosos, porque assim também é uma forma de nós podermos chegar a mais pessoas com este tipo de programas. Relativamente à sua questão dos fundos, é um facto. Com os fundos europeus a chegar há 30 anos, 3 décadas, isso foi, ou continua a ser, uma importante alavanca para as nossas regiões, sobretudo estas do interior, porque apesar de estarmos perto do litoral, sofremos os problemas do interior e, portanto, é sem dúvida um ponto importante os fundos comunitários para servir de alavanca também para não ficarmos, entre aspas, tão perdidos aqui no interior, já por si só tão fustigado com falta ou seja, não termos as mesmas oportunidades que outros municípios e outras freguesias têm no litoral, nomeadamente as acessibilidades, as condições de vida, sendo que aqui, nestas zonas, a qualidade de vida tem que se medir por outros critérios. E basta ver aqui a questão da nossa envolvente natural para tirar logo essa conclusão. Sim, basta ver a paisagem, não é, que tem à volta e pelo menos aqui não tem aquela confusão do trânsito, não é verdade? Lá está, esse é um dos problemas que não temos. Sr. Luís, para quem não conhece aqui a zona, o que é que nos pode contar sobre a história da freguesia de Semide e Rio de Vido? Pronto, eu vou tentar não ser muito maçador, eu vou tentar resumir o que são quase 900 anos de história aqui do nosso território e fazer uma apresentação o mais resumida então possível. Portanto, tal como eu disse, o nosso território confunde-se quase com a fundação de Portugal. Não nos podemos esquecer que a Carta de Coto data de 1154, uma Carta de Coto emitida por Afonso Henriques a dois irmãos, a Martim da Naia e a João, que João foi bispo em Coimbra, Martim ficou aqui a administrar este território. Território este que era mais abrangente do que é agora. Neste momento abrangemos uma área com a União de Freguesias, abrangemos uma área sensivelmente de
37 km quadrados. Atenção que esta configuração de união de freguesias não é completamente inédita no nosso caso. Não nos podemos esquecer que de 1835 a 1850 a antiga freguesia de Rio de Vida pertenceu à Vila de Semide. Então já tiveram juntas, separaram-se e voltam a juntar-se. Já, por isso esta configuração não é completamente inédita, tem o seu sentido, pronto, há pessoas que concordam, pessoas que discordam, como tudo, mas não é completamente inédita esta nova, neste caso já é pela segunda vez. Esta reorganização. Exatamente. Portanto, são... Digamos que aqui, e falando mais agora da parte de Semide, confunde-se tanto com a Fundação de Portugal como com a história do próprio mosteiro que temos aqui, bem perto de nós, e que é o nosso ex-libris, a par com o Santuário do Divino Senhor da Serra, porque existe também uma relação entre os dois edifícios que estão classificados. E só a talho foi-se agora, peço desculpa pela expressão, mas estamos a trabalhar no sentido de que o Mosteiro de Santa Maria de Semide seja reclassificado e adquira o estatuto de Monumento Nacional. E depois, a partir daí, com esse estatuto, poderão fazer muito mais obra, mais proteção, não é? Indo de encontro, então, à sua primeira questão relativamente aos fundos, é exatamente nesse sentido que estamos a trabalhar para ter essa maior abertura. Para podermos chegar lá. Não é que seja o nosso objetivo por si só, o nosso objetivo primário, não é? Mas porque, efetivamente, este monumento, e quase que já estou a colocar neste ponto, porque ele agora está classificado como um imóvel de interesse público, mas, por que não, modéstia à parte, este monumento tem um percurso histórico que lhe confere essa importância. O monumento que atualmente também está associado a uma iguaria, não é? Ou muitas iguarias. Exatamente. O berço da chanfana é exatamente o Mosteiro de Santa Maria de Semide. Isso está documentado. Foi pelas mãos das monjas deste mosteiro beneditino que se deu a conhecer ao mundo essa iguaria, esse prato tão bem conhecido e reconhecido aqui na região e também além fronteiras. Sim, a própria confecção do prato também tem que se lhe diga, porque tem um processo, não é? Eu sei que não é cozinheiro, mas certeza que conhecerá. Eu sou o melhor cozinheiro na ótica do consumidor, mas, como é óbvio, conheço as tradições da minha terra, e na questão da chanfana eu habitualmente digo que a chanfana são dois processos, dois num só, é de confecção e de conservação. Porque quem conhece o caçoeiro da chanfana, ele ganha podemos chamar aquele texto natural, daquela gordura natural, que funciona como que isola, ou seja, vai conservar a chanfana, sendo guardada depois num local fresco e seco, ela conserva-se durante muito tempo, meses. Esse caçoeiro que fala é aquele pote de barro negro. Exatamente, escuro, não é? o nome desse pote. É o nome dele, do pote, de cerâmico, é exatamente o caçoeiro. Depois temos a caçoeira, que é ligeiramente diferente, mas o que faz a boa chanfana é exatamente o caçoeiro. Já deu para perceber nesta nossa conversa que tem aqui deste lado uma pessoa da cidade que não percebe nada e depois desse lado aí... Mas é exatamente por isso que estamos aqui a conversar, para também apelar a quem não conhece o nosso território para vir visitar. Temos todo o gosto em vos receber, sejam mais urbanos ou menos urbanos. Temos aqui visitas de várias pessoas, com qual depois até estabelecemos relações de amizade e de intercâmbio, e é isso que faz todos os nossos territórios que compõem o nosso pequeno país. É deste intercâmbio, porque somos um país pequeno, mas muito rico a nível de cultura. E essa era a outra pergunta, a pergunta a seguir que eu lhe ia colocar. Mas antes de colocar essa pergunta, eu queria que falasse também um bocadinho da doçaria conventual, porque, entretanto, quando cheguei cá, o Sr. Luís Martins teve a gentileza de me dar aqui um livro da Maria Teresa Osório de Melo, que fala sobre a doçaria conventual de Semide. Pronto, se pudesse falar assim um bocadinho, porque também é conhecido
os seus doces, não é? A navada, como falou por telefone. Se pudesse falar um bocadinho sobre os doces conventuais, também são bastante conhecidos, não é? Se me permitir, eu tenho que andar um pouco ainda atrás e voltar aqui às iguarias, porque não nos podemos esquecer de mais 2 pratos oriundos aqui do Mosteiro de Santa Para Maria além da de Semide. chanfana. Para além da chanfana. Que é os negalhos e a sopa de casamento, ou sopa de pão, como é mais até conhecida aqui na nossa zona. E eu pego nestes 2 pratos também, porquê? Porque como estamos numa zona pobre, tudo o que era da res, neste caso da cabra, cabra velha, era aproveitado. Pronto, neste caso, desde o estômago aos intestinos, depois tínhamos a melhor parte da carne, que a melhor parte da carne para fazer chanfana é aquela parte da costela, mas pronto, isto são opiniões. Convido-vos, portanto, a todos depois para virem cá e poderem provar de acordo com a nossa receita original, que é assim que nós fazemos. Ou seja, ao dizer-me isto, está a dizer que não é igual em todos os lados, não é? Exatamente, não é igual em todos os lados. Temos aqui que perceber que, apesar de ter sido pelas mãos das monjas do Mosteiro de Santa Maria de Semide que se criou este prato, ele depois foi disseminado aqui um pouco pela região, por esta região das Beiras, pronto, porque aqui havia, infelizmente, porque a lei também apertou um bocadinho a parte da produção de gado caprino, muitas regras, e as pessoas não conseguiram e não estão a conseguir dar cumprimento. Eu quero dizer que às vezes são demasiadas regras apertadas, rígidas. Está-me a falar da segurança, das novas regras de segurança alimentar, é isso? Um pouco também por aí, porque para uma zona, para um território como o nosso, e podemos ir um pouco por aí, eu espero não estar a ferir suscetibilidades falando desta forma do que é do que são as nossas tradições, e neste caso em concreto da comercialização de carne e de gado. Nós tínhamos aqui há uns anos inclusivamente um matador municipal, e neste momento, para abater uma res, tem que ser ou em Oliveira do Hospital ou em Figueirão dos Vinhos. Isso, estamos a falar de uma distância razoável. E depois o carro que leva o animal vivo já não pode ser o mesmo que traz a res, portanto, o animal abatido. Portanto, isso comporta uns encargos para as pessoas que no outro tempo não tinham. Isso, ou seja, torna-se quase que incomportável essa situação. Por isso que também ditou um pouco o abandono dessa produção. Porque não nos podemos esquecer que, a nível de tradição, de pastoreio, etc., nós estamos numa zona com essa tradição. Não? Há um pormenor até interessante que eu convido as pessoas a ver, e depois tiram as suas conclusões, quanto aos mordomos que levam o andor da Rainha Santa Isabel em Coimbra. Agora, não tanto, mas há uns anos, eu quase que arrisco a dizer que 100% dessas pessoas eram chamados marchantes, ou seja, relacionados com o negócio da carne, pronto. E muitos deles eram oriundos aqui da nossa terra, nomeadamente Chãs e Val das Colmeias. Convém lembrar que, pronto, eu penso que a partir de lá a gente saberá, mas estamos muito próximos de Coimbra, não é? Estamos de carro mais ou menos 20 minutos. Eu agora, mais uma vez, modéstia à parte, mas estamos aqui quase no centro. Se formos a ver, estamos aqui distantes praticamente do centro de Miranda do Corvo, município ao qual pertencemos desde 1853. Estamos praticamente à mesma distância do centro da Lausanne, Vila Nova de Poiares, Coimbra. Estamos um pouco mais distantes, mas não é muito longe. Portanto, estamos aqui distantes dos centros dos municípios com os quais confinamos. Uhum. Antes de passarmos para a fase seguinte, a questão dos doces, não é? Porque... Claro, pronto, as conversas acabei por não responder começam a derivar, à sua questão objetivamente, mas tentando responder de forma rápida. A navada, que é o único doce conventual português que não leva ovos, tem a sua origem também aqui no Mosteiro de Santa Maria de Semide, isso está documentado, e é um doce então conventual
que caiu um pouco em desuso devido ao seu demorado processo de confecção. Não a confecção propriamente dita do doce, que pode ser servido ou como compota ou como a sobremesa, mas a confecção da própria massa. E como o nome indica, nabada leva nabo. Mas se for bem confeccionada, mesmo para quem não gosta de nabo, vai ver que não tem aquele agre do nabo, e pronto, eu sou suspeito nisso, mas eu gosto da nabada. Demora uma semana a fazer. Demora muito tempo. E também só para rematar esta parte, é que semide, segundo o que eu estive a pesquisar, significa a flor da farinha, não é? Exatamente. E daí essa relação com os doces conventuais também. Não nos podemos esquecer, peço desculpa, de mais um doce, diga. Que são as súplicas. Muito bem. Que também tem origem aqui no nosso mosteiro. E daqui eu passo da parte do nosso programa, e a pergunta que eu queria colocar é o que é que tem vindo a ser feito em termos de infraestruturas, desenvolvimento, o que é que tem assim vindo a ser feito? Relativamente a este ponto, e lá está, voltando mais uma vez à nossa, e nunca podemos esquecer isso, a nossa localização geográfica, há questões absolutamente determinantes neste ponto e de infraestruturas, e que têm a ver exatamente com a questão das vias, porque a 17.1 tem esta configuração desde o início dos anos 90, porque até lá, só para terem a noção, a ponte de Segada, a atual ponte, nós chamamos a ponte de Segada, que foi inaugurada, se não estou enganado, em 1991. Ou seja, nós pertencemos todos aqui à mesma freguesia, Segada, etc., mas para irmos para o outro lado, ou seja, para a margem direita do rio Ceira, porque somos atravessados por essa importante linha de água, o rio Ceira, tínhamos que ir às freguesias vizinhas, ou seja, tínhamos que ir a Foz de Roço, que já pertence ao município de Lousã, ou tínhamos que ir a Ceira, para depois apanhar a Estrada da Beira, lá está a importância da Estrada da Beira neste contexto, para depois estarmos do outro lado do rio. Ou seja, com os fundos e estes investimentos, esta parte ganhámos muito com isso. Ou seja, agora há uma via direta, não é? Há uma ligação direta. Exatamente. Às vezes, quando nós dizemos que noutro tempo tínhamos que ir fazer este percurso para irmos ter com a nossa família, a este ponto, é só porque fica do outro lado do rio. Exatamente. Era, noutra altura, impensável. Ou então tínhamos que deixar os carros na margem esquerda e atravessar a ponte pedonal, a chamada ponte de Arame, só que isso não era... Pronto, e nos dias de hoje isso era absolutamente incomportável. Muito bem. Daqui para a frente, quais são assim os principais desafios que a freguesia tem enfrentado? Neste ponto ainda, se me for permitido, sim, só realçar a questão também do abastecimento de água, na questão do saneamento, que está algo atrasado, temos que reconhecer, porque são investimentos avultados e lá está, tem que ser mesmo com fundos europeus, também fundos nacionais, como é óbvio, que podemos fazer esta obra. Então, isso vai de encontro com a minha próxima pergunta, que seria, na sua visão, o que é que deve ser feito para ultrapassar esses obstáculos, e lá está, essa possibilidade de entrar nos fundos europeus, não é? É imperioso que, eu vou falar assim porque acho que é mais entendível, que em Lisboa, na capital, quando se faz a gestão dos fundos, se olhe, tal como eu disse há pouco, somos um país pequeno, mas muito multifacetado, com pequenas nuances que têm que ser atendidas quando se faz esta distribuição dos fundos. Porque eu digo isto até de uma forma a brincar, mas nós aqui, os nossos terrenos é ao metro quadrado, se formos para o Alentejo é ao hectare. Pronto. Ou seja, é uma questão de escala. E essa questão de escala e da própria orografia do terreno, as especificidades de cada região têm que ser atendidas nessa distribuição de fundos, porque se nós estivermos numa zona plana, há encargos que não se têm, mas que se têm aqui. Temos que ter a noção que aqui temos uma orografia completamente distinta eu falo no Alentejo, porque todos nós... Que é plano, não é? Exatamente, todos nós, quando falamos em Alentejo, o que é que vemos? Uma planície. Planície, exatamente. Portanto, a questão do saneamento, etc.,
é executado de uma forma tem outra complexidade, ou seja, obviamente. Voltando então ao cerne da questão, em Lisboa quando fazem esta, e mesmo com a negociação em Bruxelas, tem que ter a noção desta diversidade que existe no país. Quando se pensa na distribuição, não é? Exatamente, porque e os critérios. Os municípios também têm sido responsáveis pela distribuição dos fundos, não é? Falou-me em Lisboa, no Governo Central, mas depois os municípios são os responsáveis por essa distribuição. Há aqui uma nota que eu já tenho falado nos programas anteriores, que é que as freguesias não podem candidatar-se diretamente a fundos europeus. E precisamente no ano passado, em 2020, o presidente da ANAFRE, da Associação Nacional de Freguesias, o Sr. Pedro Sogonho, pediu que as juntas de freguesia possam candidatar projetos a fundos europeus em pé de igualdade com os municípios. Qual é a sua opinião sobre este assunto? Tendo em conta o que já me falou, e qual é a sua opinião sobre este assunto? Tendo em conta o que eu disse anteriormente, é que sou da partilha da opinião do presidente na altura da ANAFRE, agora é o Sr. Jorge Veloso, mas que estamos a trabalhar em sintonia, digamos, nesse ponto, e as freguesias, as juntas de freguesia, deveriam ter, não necessariamente estar em pé de igualdade, porque estamos a falar também, lá está, escalas diferentes, um município é um município, uma junta de freguesia é o que é, pronto, mas deveríamos ter outro tipo de acesso. Isto porquê? Porque atualmente a responsabilidade que uma junta de freguesia tem perante os seus fregueses é outra. Ou seja, criou-se aqui uma dinâmica nas freguesias que já não é compatível com aquilo que era uma freguesia noutro tempo, em que não estamos aqui só para emitir atestados de residência ou até mesmo na parte da gestão, da tesouraria, em que já é um processo burocrático muito pesado e portanto, para dar resposta aos anseios, às necessidades da nossa população, deveríamos ter acesso eu não digo a todos, como disse há pouco, mas a alguns, sobretudo aqueles que para nós são prioritários. Uhum. E já agora deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Falou na população, falou nos fregueses, que é um termo que eu gosto muito de ouvir. Quando há assim a construção ou quando há um projeto grande para ser implementado, como é que vocês fazem? Vocês consultam os fregueses? Existe consulta pública? Bom, eu dou neste cargo apenas desde o passado dia 15 de outubro e, portanto, felizmente ou infelizmente ainda não tivemos nenhuma grande obra que carecesse de fazer, então, essa consulta pública à população. Mas pode falar de intenções. Bom seria que isso acontecesse, que tivéssemos uma obra ou várias de grande dimensão que obrigasse até a essa consulta pública. Portanto, respondendo diretamente a essa questão, não temos nenhuma obra que careça, obriga a esse tipo de procedimento. Nem tem esse projeto, nem existe esse projeto, como está a iniciar agora um mandato novo, não tem esse Temos aqui alguns projetos futuros, digamos. Não leva a mal eu não os poder desvendar porque carecem de outro tipo de avaliação, porque lá está, como eu disse há pouco, aqui trabalhamos, não é ao microfundo, é nanofundo aqui na nossa zona e, portanto, é preciso ter particular despertar aqui para não, digamos, ferir suscetibilidades. Temos que cozer as coisas com alguma delicadeza, porque lá está, os terrenos, e falando concretamente em obra, fazendo, por exemplo, a questão do cadastro, que é absolutamente importante aqui na nossa zona. Temos aqui, às vezes, a falar de parcelas de 80 metros quadrados, de pessoas que nem sequer, às vezes, sabem que está lá, mas pronto, está ao registro dela, ou estão fora daqui da nossa terra, ou porque emigraram, ou estando dentro do país foram para outra zona geográfica do país, e é difícil para chegar a esses proprietários. Isto é, então, para responder, temos alguns projetos, mas que, por isso é que também não quero assim falar muito neles,
porque carece desta primeira análise. Já entendi. Sem querer divulgar esses projetos, consegue dizer se algum desses projetos seria ou está elegível para receber fundos europeus? Sim. Mas não pode divulgar, não é? A questão, pronto, alguns que nós aqui gostaríamos de ver implementados, e isso aí posso Eu penso que tem alguns no seu programa, não é? No programa de Sim, exatamente. Pronto. É a questão da reabilitação do Rio Ceira, que é muito importante. Estamos a falar de um rio que, noutro tempo, e eu quase às vezes durante esta entrevista já falei noutro tempo, eu não sou assim tão velho, mas tenho ainda presente essa memória em que o Rio Ceira, com as linhas de água suas afluentes e também um conjunto de dispositivos hídricos, neste caso as levadas, que serviam os moinhos e lagares, que chegámos a ter lagares de varas, lagares de azeite de varas. Infelizmente estão em ruínas, assim como a maior parte dos moinhos. Se fosse feito um inventário dos moinhos, eu quase... Pronto, e já que eu gostaria de um dia ver implementada uma rota dos moinhos de água, por exemplo. Eu vi recentemente, e por favor confirme, que tem havido uma intenção a nível de CIM, não é? da região, sim. Na renovação de um trajeto do Rio Ceira que também engloba ciclovias. Exatamente, sim. Uma ecovia. Assim, se me perguntar se concordo ou não concordo com o projeto em si, aliás, ainda não existe já, ou seja, esse processo teve início, não sei quando é que terá a sua conclusão e se, depois passando a fase de projeto, se vai ser concretizado ou não. Agora, o que é importante é que seja feito algo sustentável, que não comprometa aquilo que é a nossa identidade territorial. Pronto, porque às vezes fazem-se projetos que noutro local podem resultar bem, ou muito bem, e noutro local resultam mal. Eu concordo com o conceito, com a ideia, estou plenamente de acordo. Mas quando me fala em termos locais, o que é que tem que ser ajustado, na sua opinião? Porque, por exemplo, não nos podemos esquecer, indo de encontro àquilo que eu disse há pouco, por exemplo, uma ciclovia nos campos do Mondego talvez seja mais fácil de implementar. Não é? Porque também é mais plano, não é? É mais plano. Mais fácil. Você vai durante uma distância ainda considerável sempre no mesmo proprietário. Não é? Nós aqui, lá está, passamos de proprietário para proprietário de uma forma muito rápida. Portanto, há aquela dificuldade das expropriações e essas coisas todas. Exatamente. Portanto, e às vezes os projetos emperram exatamente nessa situação do caso, de quem é que será, quem não é, e depois quando eu disse há pouco que os projetos podem resultar mal, lá está, tem que ser feita a análise para aquele local específico. Nós não nos podemos esquecer que estamos aqui numa zona de montanha. Não temos a altitude da Serra da Estrela, nem da Serra do Açor, nem da Serra da Lousã, mas é uma zona de montanha, é uma zona acidentada, portanto há que depois ter a percepção, e agora sem levar esta discussão para outros campos, mas não nos podemos esquecer desta obra até mais recente, que felizmente parece que está a correr bem, que é aqui do metro de Coimbra, do Metrobus. Vai passar por esta zona? Pela zona de Semide? Não, é que Semide tem destas coisas. Nós passamos, acho que um pouco ao lado daquelas grandes intervenções. A A13 está aqui perto de nós, porque a Ceira é já aqui, pronto. E não temos uma ligação direta. E acho que devíamos ter uma ligação direta às novas redes que se estão a pensar, pronto, e isso foi também já algo que eu já fiz chegar a quem de direito. Estamos próximos do final do nosso programa. Uma pergunta que eu lhe queria colocar é: considera que a população de cá, já agora, como é que não se dão aos residentes de Semide e de Rio Vide? No caso de Semide, semidenses, e no caso de Rio Vide, riovidenses. Considera que os semidenses e os riovidenses entendem o verdadeiro impacto dos fundos europeus no seu dia-a-dia, no seu cotidiano?
Eu acho que as pessoas, e agora durante esta questão da pandemia, as pessoas querem respostas aos problemas que têm. E penso que, pronto, as pessoas têm acesso à informação, não estamos já como estaríamos noutro tempo, em que só tínhamos a televisão e pouco mais para poder aceder ao que é que se passava no resto do mundo. E, portanto, as pessoas hoje em dia têm acesso a essa informação e sabem que existem fundos, e que aqui está o segredo, talvez, da situação. Estar preparado com projetos em fase de maturação possível para quando abra uma candidatura lá chegar. Porque as pessoas querem a resposta aos problemas. Não é? Agora, parece um contrassenso, parece até um paradoxo. Aquilo que eu vou dizer assim, nestas situações já temos que funcionar talvez um pouco, não é ser egoístas, mas temos que ter as nossas, depois elencar todas as nossas prioridades, preocupações, necessidades, para em sede de decisão, seja ela onde for, podemos reivindicar aquilo que também precisamos. E depois, aí é uma questão de negociação. Ou seja, respondendo objetivamente à questão, as pessoas conhecem esses fundos, só que elas estão à espera que os autarcas tenham meios e sejam céleres na forma de captação desses fundos, porque um mandato de 4 anos, vamos ser sinceros, preparar processos, candidaturas, aprovar e executar 4 anos é manifestamente curto, ok, dependendo também do nível de obra que estivermos, ou de investimento que estivermos a falar. Se for um investimento mais modesto, é possível, mas se estivermos a falar de um investimento a longo prazo, que envolva mais municípios, não é? Como eu disse há pouco, a questão, por exemplo, de uma rede, de uma via que atravesse 2 ou 3 municípios, já tem, obviamente, uma problemática diferente do que abrir uma estrada municipal na freguesia. Não é? Sim, a nível local. Uma última pergunta, fala-me um pouco de si, Luís. Eu não gosto muito de falar muito de mim, porque... Eu posso lhe perguntar diretamente para o ajudar. Quem é o Luís? Como diria o meu avô, as ações é que nos gabam e é que nos identificam, mas prefiro então... Pode fazer as perguntas e eu respondo. Sim, posso começar por lhe perguntar o que é que o Luís fazia antes de ser Presidente da Junta. Profissionalmente sou arquiteto. Do ponto de vista político, a minha vida autárquica, embora já nasce nestas lides políticas antes, mas de uma forma mais direta e mais em trabalho com a população, a partir de 2013. 2013 como deputado da Assembleia Municipal de Miranda do Corpo, no mandato seguinte, 2017 a 2021, que terminou agora há pouco tempo, continuei como deputado da Assembleia Municipal, e agora abracei este novo desafio pela minha terra. Sr. Luís, é uma boa maneira para acabar o programa. Como é que vê o futuro da sua freguesia? Eu espero que dar cumprimento àquilo que eu e os restantes elementos que me acompanham nesta caminhada política, levar a bom porto os projetos que nos propusemos. E a nossa conversa foi maioritariamente sobre fundos europeus. Se não tivermos acesso a estes fundos europeus, eu já nem vou falar no PRR e outras assim, que é difícil concretizarmos projetos de grande envergadura ou até de média envergadura. Agora, não vou dizer que será um mar de rosas, porque dificilmente será. Não será um caminhar pela praia, até porque estamos numa zona de montanha. Mas vamos fazer o que estiver ao nosso alcance, para que a nossa população se sinta o mais cómoda possível, que nós vamos de encontro aos seus anseios, às suas necessidades, mas sem grandes promessas, porque lá está, o futuro é tão incerto, e nesta situação que seria, da minha parte, enquanto autarca, acho que não era sensato da minha parte estar a criar expectativas, quando amanhã é um novo dia e vamos viver o dia a dia.
mas não querendo, para quem nos está a ouvir, pensar, então, o que é que estás aí a fazer? É isso mesmo, vamos fazer o melhor possível que estiver ao nosso alcance, isso não tenham a menor dúvida, e fazer o melhor possível é lutar pelos interesses da nossa população. Sr. Luís Martins, muito obrigado por ter participado no nosso programa. Eu é que agradeço. Estivemos à conversa com o arquiteto Luís Martins, presidente da União de Freguesias de Semide e Rio Vide. Não perca o próximo episódio de A Minha Freguesia é na Europa. Até lá, acompanhe as notícias da sua região em www.euroregião.com.